paz. 5, 4, 3, 2. Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos em Cristo. Que o Senhor nos concedeu esta oportunidade de estarmos reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. E somos gratos a Deus por todos vocês que estão nesse momento conosco, neste primeiro dia do mês de fevereiro de 2026. Primeiro de fevereiro de 2026. E para nós é bom podermos estar reunidos mais uma vez para poder compartilhar as maravilhas do Senhor, como o irmão já estava comentando agora há pouco, o livramento, tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido em mais uma semana. Tudo isso pela graça do nosso sublime Salvador. E com certeza o Senhor vai permanecer com cada um de nós em todo o nosso viver. Por isso é que estamos aqui agradecidos ao nosso Deus. Vamos orar para iniciarmos o nosso culto. Amado Deus e Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sentado no teu trono de glória, majestade, resplendor, justiça, misericórdia, abundante graça, rodeado pelos teus santos anjos, ó Deus e Pai. E os salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a qual o Senhor tem concedido, por tua graça, a tua misericórdia, teu perdão incondicional para com todos, pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. E aqui estamos reconhecendo que só o Senhor é Deus, e não há outro, e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo sacrifício em nosso lugar e em nosso favor. Nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Que o Senhor esteja nos capacitando para compartilhar juntos com esses teus filhos que nos veem nesse momento a tua palavra santa, ó Deus maravilhoso. Também te agradecemos e te louvamos, ó Senhor, pelo teu Espírito Santo em que nós habita. E com certeza a tua palavra proclamada na presença do teu Espírito Santo não voltará vazia. Por isso nós te bendizemos também, te agradecemos no santo e precioso nome de Cristo Jesus. Por esta oportunidade, atende a súplica daqueles que vão buscar a ti, que buscam a ti, Senhor meu Pai. Para que possamos estar cada vez mais próximos de ti, alegres na tua presença, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, nós te agradecemos a tua presença e te pedimos. Amém. Então, antes não esqueça, no começo do vídeo, ao próximo domingo, segundo domingo do mês, querendo o nosso Deus e Pai, possamos estar reunidos aqui para a Santa Ceia do Senhor. Então, hoje nós temos aqui um tema que até a irmã Mia acrescentou uma palavra. Nosso tema é a porta permanece aberta. Ou como disse a irmã Mia, a porta que permanece aberta. Então, nós sabemos que a porta ainda está aberta para todos aqueles que querem entrar pela porta ao trono da graça, ao trono do Senhor, nos altos céus. E o nosso texto está em João, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 11. Eles que puderem acompanhar com a sua Bíblia, por gentileza, acompanhamos a leitura. Assim está escrito, João 10, versículo 7 ao 11. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não vos ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não veio senão para roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
Amém. Amém. Esta palavra Maravilhosa. Uma segurança. Nós temos cada um desses versículos. Que o Senhor é fiel para cumprir todas essas promessas. Ele é o bom pastor. Ele já deu a sua vida pelas ovelhas e continua trabalhando em favor das ovelhas queridas do seu rebanho. Vamos daqui a alguns minutos, então, a meditar um pouco sobre esses versículos. Hoje temos para louvor e glória do nosso Senhor dois hinos da harpa cristã de número 73 e 165. Então, hino 73 e 165. O hino 73 tem por título Vem, vem a mim. Então vamos louvar ao Senhor com alegria, porque Ele merece. Ok? 1, 2, 3. Pecador, escuta a voz do Senhor. Se estás cansado, ó, vem descansar. Vem, não te detenhas sem nenhum temor. Deixa o teu fardo e vem repousar. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Venha Deus faminto, pobre mesmo assim, a maná celeste preparado já. Grátis é a festa para ti e para mim. Cristo te convida, vem e cearás. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Andas desviado, longe do redil, deixa devagar e vem ao bom pastor. Pelos montes, vales, há perigos mil. Volta ao rebanho do teu Salvador. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Crendo tu em Cristo, salvação terás. Gozo, paz perfeita, tudo que é mistério. Cristo não despreza, nem rejeitará todo o que contrito a Ele vier. Vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. De novo, vem, vem a mim e descansarás. Toma o meu jugo e te guiarei. Sou humilde e manso,
dou-te a minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Sou humilde, manso, dou-te minha paz. Oh, vem hoje mesmo e te salvarei. Mais uma certeza. Hoje é o dia. Amanhã pode não ser. Pode ser também, mas pode não ser. Então, aqui louvamos. Ó, vem hoje mesmo e te salvarei. E esta é a certeza que nós lemos na palavra do Senhor nesta noite. Segundo hino, de número 165, a armadura cristã. O hino que também fala sobre aquilo que o cristão possui. 1, 2, 3. Ao bom combate vamos, repletos de amor, vestidos de justiça, ferventes no Senhor, com os lombos bem cingidos da verdadeira luz, calçados do Evangelho do Salvador Jesus, de Deus armadura, de Cristo valor. Irmão meu, segura para seres vencedor. Tomai da fé o escudo que pode vos salvar do quê? Dos dardos inflamados que vem vos atirar. O grande inimigo, o astuto tentador, que sempre vos procura tragar com seu furor. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu, segura para seres vencedor. Entrai no bom combate, em nome do Senhor, com zelo, com coragem, unidos em amor. O inimigo breve assim se vencerá, e sob os pés nossos Jesus nos porá. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu, segura para seres vencedor. Coro de novo. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu, segura para seres vencedor. Mais uma vez. De Deus armadura, de Cristo valor, irmão meu, segura para seres vencedor. Amém? Então, irmão meu, segura, ou seja, permanece firme na presença da armadura cristã, segundo nosso querido apóstolo Paulo nos deixou a armadura cristã,
Então, isso é muito importante, a nossa fé acima de todas as coisas, para nos mantermos seguros na presença do Senhor. Deixa eu atender aqui o irmão. Pronto. E o nosso o nosso o nosso momento de oração, que aqui reunidos, somos gratos a Deus por essa semana. O irmão Anderson já comentou que passou aqui por alguma dificuldade. E nós também, ou seja, sempre passamos por dificuldades, momentos difíceis, livramentos. Hoje mesmo comentei com a irmã Mico, não? Sobre uma vinda minha de um bairro para casa, e como sempre, na velocidade que não era para andar na rua, e aí tinha um comando. Quando eu vi o radar, eu já estava muito perto, mas eu só agradeci a Deus e falei: "É livramento". Todo mundo sabe que eu gosto da velocidade, não é escondido de ninguém. Mas, quando você vê aquela reta assim, não tem ninguém na rua na sua frente, não, aí é que estava escondido o nosso querido amigo, policial, aguardando os infratores, mas eu creio que foi um livramento do Senhor. Por isso, né, contamos aqui que é a mão do Senhor trabalhando. Então, gostaria que cada um dos irmãos continuasse orando em nosso favor, por nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, do nosso neto, que o Senhor também tenha abençoado, restaurado e restabelecido, deu uma gripe, a qual foi acometida ah, os nossos netos, que o Senhor ali esteja abençoando. E sou grato ao nosso Deus, porque Ele tem sido fiel. Vamos também ouvir o que os nossos irmãos têm para nos falar neste momento. A paz, irmãos. Papá. Graças a Deus, só principalmente agradecer pela semana, né? Foi puxado. Como eu comentei com o irmão Roberto, houve, pelo menos da minha parte, ao meu ver, foi um livramento. Para quem não sabe, aqui nossos banheiros são separados da parte do banho. Acabei acordando nessas viradas doidas do Japão, acabei acordando meio sonolento, tropecei e ia cair por cima do vaso, né? Pela caixa acoplada. A caixa do vaso sanitário. Poderia ter estourado e vir no meu rosto, minha esposa estava dormindo, nem ia perceber. Mas eu creio que Deus livrou, porque com a caixa não aconteceu nada. O vaso se quebrou, mas só que com a caixa poderia aparecer no meu rosto. Graças a Deus, eu creio que foi um livramento. E só agradecer por tudo que Deus tem feito por nós. Só agradecer também pela semana que se passou, né? Pelo livramento do Anderson. Pedir pelo meu serviço, continuando, né? Pedir pelo meu serviço, né? E que Deus abençoe agora esse mês de fevereiro, né? Que vamos começar agora. Né? Que Deus abençoe e que a semana corra bem. Abençoe. Deixa eu morar aqui, Dai. E? Bom dia, boa noite. Boa noite. Ah, graças. So. 寒いので風邪をひいてみたいで、どの声がちょっとおかしいんで、ちょっと体調の方うまくいくようにお祈りしてもらえればと。あと友達の方のあれがまだ返事が来ないんで、ちょっと心配してるんですけども、ちょっと無事を祈るようにお願いします。以上です。Amém. Amém. Vamos orar pela saúde e pelo nosso irmão e pelo seu amigo. Minha então, cunhada tem algum pedido, por gentileza? Não. Deu para entender o que ele Sim. disse? Às vezes alguém passa não tem entendido. Então, oração pelo amigo dele, né? Que a gente não tem notícias, né?
aquele amigo lá de Mitó. Amém. E por causa do frio, né? Tem muita gente, né, com problema de garganta, resfriado. Parece que está vindo um vírus aí, um novo vírus, né? Nipah. Diz que nos Estados Unidos, na Índia, está vindo da Índia, não sei o quê. Começou da Índia. Então, Deus nos proteja, né? Amém, os Jesus. idosos, as crianças, os mais E todos vulneráveis, os servos né? do Senhor. Pessoas que estão, né, trabalhando no hospital, essas coisas. Amém. Deus nos protejam. Amém. E agradecemos por tudo, né? Amém, Jesus. Grato. Grato. Tivemos Muito grata por juntos tudo. pela manhã. Amém. Deus abençoe, Amém. irmãos. Irmão Melvin Santana, irmã Renata, Débora e Marcos. Graças e Lucas. paz. Me ouvem? Sim. Amém, amém. Pastor, também agradecer pela semana. A semana foi bastante desafio, bastante viagem, mas o Senhor me guardou. Então, na ida e na volta, tudo correu debaixo da graça do Senhor. Peço oração pelo pessoal aqui em casa, dos 4 aqui, acho que eu fui o único que não pegou gripe. Então, Renata, Lucas e Débora, eles ficaram um pouquinho mal essa semana. A Débora já está bem recuperada, a Rê com o 15 aqui estão ainda se recuperando. Então peço oração pela vida deles e pedir para Deus também graças essa semana, tem mais algumas viagens também essa semana aí a trabalho. Amém. Irmão Melvin, agradecido ao Senhor e possamos estar orando também em favor dos pedidos do nosso Glória a Deus fiel. Aqui temos a nossa irmã Luzinete, Alexandre Bonetti, irmã Leia, irmão Sebastião, Samuel. Vamos ouvir a irmã Leia, por gentileza. Graça e paz a todos. Graça e paz. Bom, mais uma vez agradecida a Deus pela semana que passou, pelo ar que respiramos, né? Por Ele nos livrar de todo o mal. Oh, Senhor. Tempo, que às vezes a gente não sabe o que pode acontecer, né? Mas Deus sabe de tudo. Amém. Então, Deus tem sempre nos protegido, nos livrado e nos abençoado, né? E que Ele continue derramando suas grandiosas bênçãos sobre a vida de cada um. Também peço oração pela minha filha, que não está mais conosco aqui, que ela está para Haiti. Que Deus possa estar dando para ela sabedoria, inteligência, paciência e que ela possa concluir o que ela deseja, né? Os seus sonhos, seus objetivos, que Deus esteja abençoando. E continuar pedindo pelos nossos vistos, né, também. E que Deus possa nos dar uma nova semana de trabalho abençoada e protegida. Amém. Bom, Sebastião, graça e paz. Agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo ar da sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelos seus cuidados sobre nossas vidas. O espírito de oração é para que a gente possa permanecer, que Deus venha estar nos fortalecendo cada dia mais, para que possamos estar fortalecidos na palavra, fortalecidos na fé, e que a gente possa estar convicto, né, da vinda que Jesus vem para nos resgatar, levar a vida aqui, que Ele possa nos estar abençoando com sabedoria, com inteligência, para que a gente possa levar ao próximo a palavra dele, né, o caminho, a salvação, e que Ele venha estar nos fortalecendo e fortalecendo mais ainda aos seus mensageiros, aos profetas, aos pastores, aos ministérios, né, dar livramento de todo mal. Deus abençoe a todos, né, que estão na obra, estão aí nos países aí que estão tendo dificuldades, estão sendo perseguidos. Deus venha estar abençoando, dando a sua proteção, colocando seus anjos, acampando seus anjos ao redor de cada uma dessas almas. Amém. Samuel, querido. Que Deus fique cuidando da gente, como sempre cuidou, proteger a gente. Cuida da minha irmã, que ela não está mais aqui, né? Não sei como é que estão as coisas lá. Isso, só. Amém, Jesus. Muito grato, meu irmão Samuel. Irmã Luzinete e irmão Alexandre, por gentileza.
Mas, Senhor, irmãos, Senhor. agradecer ao Senhor por tudo que é, por tudo que tem feito, por essa semana que passou, por essa que se inicia, e pedir para que o Senhor continue abençoando a vida do meu sobrinho, né? Porque ele ainda tem esse tempo aí de observação, de algumas restrições, é um tempo ainda longo, mas o Senhor tem cuidado. Agradecer porque minha irmã também pediu para agradecer que ele fez os exames dessa semana, deu tudo bem. Glória a Deus. Para honra e glória do nome do Senhor Sim. Jesus. Deus tenha abençoado e cuidado, e pedir pelo nosso país, pelos meus pais também. Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos Neto e família. Irmã Mia, beleza? Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Eu tenho que agradecer a Deus pela visita do irmão Carlos e Raoni hoje. Vieram de manhã para a igreja Shinohara, foi uma bênção. 3 horas para vir. Tivemos Santa Ceia juntos, graças a Deus. E também eu agradeço a vida dos nossos netos, que desde domingo a Manahu começou com febre, e depois na segunda os gêmeos, tudo com influenza B. E já estão bem, graças a Deus. O tempo foi até hoje, até ontem. Restauração. Até uns Amém. Até ontem, já estão bem, graças a Deus. Eles só tiveram um dia de febre mesmo alta, abatido, mas logo foi. Oh, Os glória a Deus. pais foram vacinados com virenza e não contraíram, graças a Deus, a febre, né? E agora, pelo evento que teve ontem de Stand Brasil, né? 5 grandes estádios, né, lá do Brasil, né, louvando e glorificando, ouvindo a palavra, foi um evento tremendo, e realmente Deus abençoe. o Brasil seja de Cristo. Né? Amém. Yeah. A terra inteira está cheia da glória do Senhor. Vamos orar juntos, ó queridos irmãos. Nossa. Soberano Deus e Pai, a cada um desses teus filhos aqui que nos veem nesse momento, não somente esses que estão aqui agora, mas aqueles que nos veem pela internet em um dia futuro. Ali cada lar, cada família possa ser por ti abençoada. Esse é o desejo do nosso coração, que a tua palavra é a que transforma. A tua palavra é aquela que dá alegria, que dá paz, que dá segurança, da salvação e da vida eterna com Cristo Jesus. E bendizemos e te louvamos por todos esses que estão conosco, o nosso irmão Anderson, nossa irmã Kiko, a saúde e as forças, o local de trabalho, o Senhor já tem concedido, ó Pai, e o livramento que o nosso irmão aqui declarou, que o Senhor é Deus fiel, não falha, não falta. Ó Senhor, os bens materiais podem se quebrar, podem se desfazer, mas o teu filho permanece intacto por causa do teu poder, da tua graça, da tua misericórdia, da tua proteção, do teu cuidado. E não somente ele, mas a cada um desses que estão neste momento e que nos veem pela internet. O Senhor é Deus fiel para com todos. A Keiko também nós te bendizemos e te louvamos, ó Pai, que o Senhor conceda as forças necessárias para continuar naquele local de trabalho ao qual o Senhor tem preparado. Estende as tuas bênçãos aos familiares do Anderson, aos familiares da Keiko, os nossos irmãos queridos, no nome do Senhor Jesus. Ao nosso irmão Nishimura, a nossa irmã Maria, que o Senhor ali esteja abençoando aquele lar, a família, concedendo saúde e forças para continuarem trabalhando, livrando de toda virose, de toda bactéria, de todo homem maligno, de toda mulher maligna. Permanece com eles, ó Senhor meu Pai, por amor, em nome de Cristo Jesus. Pelos pedidos deles, Senhor meu Pai, estão diante do teu trono. Aquela pessoa, amiga do nosso irmão Nishimura, está em tuas santas mãos e nós te agradecemos. O nosso irmão Melvin Santana, seu lar, a sua família, a irmã Débora, a irmã Renata e o seu filhinho, ó Senhor, que está conosco neste momento. Que o Senhor ali esteja abençoando, restaurando, renovando e que possamos ouvir o testemunho do nosso irmão de que o Senhor é Deus fiel e o Senhor é aquele que renova, que restaura e que restabelece. Estende as tuas bênçãos aos familiares do irmão Melvin, aos familiares da irmã Renata, que estão distantes ali no Brasil. Abençoa esta nação, ó Pai,
porque os teus filhos que lá estão, ó Senhor, confiam em Ti, e aqueles que permanecem em Ti não ficarão abalados. Mas nós oramos a Ti por Tua presença santa em todos os países aonde estiverem os Teus filhos, ó Deus justo, santo e bom. No nome de Cristo Jesus, pelo nosso irmão Carlos, que esteve conosco pela manhã, mas ele está regressando ao seu lar, e que o Senhor ali esteja abençoando os passos deste casal, da irmã Harumi, que nos alegraram com a presença deles, compartilhando, Senhor meu Deus e Pai, a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor. Estende as Tuas bênçãos, Senhor meu Deus, a Janete, ao seu filho, ao seu esposo, que passam por essa restauração, essa renovação, após a cirurgia, e o que o Senhor já tem trabalhado, nós sabemos e temos ouvido o testemunho da irmã Luzinete, que tem nos concedido, ó Pai, esta alegria de que saber que o Senhor é Deus sempre presente naquele lar, naquela família. Igualmente, no lar e na família da irmã Luzinete, ó Pai, continua abençoando o seu ir, o seu estar, o seu voltar, a todos os irmãos na igreja onde ela congrega, aos irmãos familiares da irmã Luzinete, aos irmãos familiares do nosso irmão Alexandre Bonetti. Aquele lar permaneça continuamente por Ti abençoado. Ao nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Leia, ó Senhor, e seu filho Samuel, que estão aqui próximos de nós, o Senhor ali esteja continuamente abençoando, dando sabedoria, discernimento, entendimento, compreensão de todas as coisas. Uma semana de bênçãos que se inicia, ó Pai. O seu local de trabalho continua a ser por Ti abençoado. O local de trabalho de cada um dos Teus servos, ó Senhor, onde estiverem, o Senhor ali permaneça abençoando por misericórdia, não deixando faltar o alimento e o pão de cada dia na mesa dos Teus santos. Nós te agradecemos, porque sabemos que o Senhor e somente o nosso Deus é o nosso Deus provedor e protetor. Continua a estar com eles, ali ao Samuel, nos seus desejos, nos seus intentos, no seu ir e no seu voltar, assim como a sua filha, a Raíssa, aonde estiver, ali o Senhor esteja abençoando, dando sabedoria, entendimento, humildade e compreensão de todas as situações, e que o Senhor dará a vitória e ela possa testemunhar que o Senhor foi aquele que fez todas as coisas possíveis na vida deste casal, pela permanência neste país, pelo visto, que o Senhor também esteja com cada um deles. Pelos nossos familiares, a Miliane, ao seu lar, à sua família, aos nossos netinhos, que o Senhor tem restaurado, permanece com eles, ao Daniel, a sua esposa e as nossas netinhas também, que o Senhor ali esteja abençoando a cada um deles, aquele lar, aquela família que pertence, e o Senhor seja com cada um deles. Pelos pedidos da nossa irmã, a minha esposa, que o Senhor aqui esteja abençoando, ó Senhor, meu Deus e Pai, aqueles irmãos que amam a Tua palavra ali no nosso país, em todas as partes do mundo, o Senhor seja com cada um. Te agradecemos por esse momento e te pedimos a Tua presença em cada um desses lares, cada uma dessas famílias. No nome do Senhor Jesus, é que nós te agradecemos. Amém. Então, eventos têm ocorrido com grande frequência no nosso país, e nós cremos que o Senhor ama os filhos que ali estão, aqueles que nos veem, aqueles que não podem nos ver também, mas sabemos que o Senhor é Deus presente e os seus olhos estão sempre atentos sobre toda a terra e prontos para abençoarem aqueles que amam a palavra do Senhor e que são fiéis em cumprir a palavra do nosso Deus. Então é isso o assunto que nós vamos aqui tratar no texto de João, capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 11. Então, que os nossos irmãos possam ter a certeza de que este é um capítulo muito precioso da palavra de Deus. Capítulo 10 do livro de João. Como todos os outros, este é um capítulo que para nós deve ser tocar no nosso entendimento, tocar no nosso coração. Porque aqui o Senhor Jesus revela para nós
muito sobre o seu propósito. O capítulo inteiro, eu estou dizendo, não vamos ler o capítulo inteiro. Mas ele nos concede, nos dá esse conhecimento do propósito a qual ele veio a este mundo, nascido de mulher, mas sem pecado. A sua missão e é aquilo que o seu coração tem em nosso favor. Então, nesses 42 versículos deste capítulo, podemos encontrar muita informação, e uma informação bem preciosa sobre o que o Senhor Jesus diz dele mesmo, da missão que ele veio a este mundo e daquilo que ele sente, ou naqueles dias estava sentindo no seu coração. Então, se nós olharmos também melhor, nós podemos ver que do versículo 1 ao versículo 8 do capítulo 10, o Senhor Jesus se dirige aos judeus, o que nós não lemos, mas posteriormente o irmão possa ler e vai verificar que do versículo 1 ao versículo 8 o Senhor Jesus está se dirigindo, como nós dizemos, ou como estão em outros versículos, às ovelhas perdidas da casa de Israel, aos judeus. Então, esses versículos se concentram exatamente nas ovelhas perdidas de Israel, do povo escolhido pelo Senhor. Contudo, entretanto, a partir do versículo 9, o nosso Deus declara a gloriosa verdade de que o Senhor Jesus não é apenas a porta para as ovelhas de Israel. Então, do 1 ao 8, ele se dirige a este grupo de pessoas, do povo escolhido por Deus. E a partir do versículo 9, esta maravilhosa declaração do Senhor de que esta porta não é apenas para as ovelhas de Israel, mas para as ovelhas perdidas de todo o mundo. Então, grandes e pequenos, novos, idosos, adultos, todos. Essa porta permanece aberta para se obter a salvação e a vida eterna. Então, ele, nesses versículos, abre totalmente, segundo esses versículos, nós podemos ver, ele abre totalmente a porta da salvação e faz uma promessa a todos aqueles que entrarem em relacionamento fiel com ele. Então, as promessas que o Senhor Jesus faz é para aqueles que entram pela porta, não é para todos. Por isso que tem que entender o versículo. A salvação veio para todos, mas como muitos rejeitaram e muitos ainda rejeitam essa salvação, então, ele faz promessas a todos aqueles que entram em um relacionamento fiel, real e verdadeiro com o Senhor. Então, para esses, o Senhor Jesus promete bênçãos muito especiais. Então, por isso que eu falei, eu digo muito especiais porque muitas pessoas recebem bênçãos de Deus. Todas as coisas são bênçãos de Deus, até como diz o nosso querido irmão Sebastião, até o ar que eu respiro é uma bênção de Deus. Então, em tudo nós agradecemos, né? Então, o Senhor Jesus nos promete bênçãos especiais, diferenciadas dessas. Essas já são. Só que essas bênçãos ocorrem para todos. Todos que respiram, que podem respirar livremente, deveriam reconhecer que já é uma bênção do Senhor. Porque aqui ninguém está num tubo de oxigênio no momento. Então, deveremos ser gratos a Deus, até pelo ar que respiramos. Então, são essas maravilhosas bênçãos encontradas por aqueles que entram por esta porta e que nós podemos ver nesta noite. Então, vamos verificar algumas das bênçãos, não são todas, mas algumas das bênçãos que podemos receber do Senhor
quando entramos pela porta estreita e aí temos um relacionamento real e verdadeiro com o Senhor. Então, aqui o Senhor Jesus nos pede que troquemos nossa vida antiga cheia de pecado. Ele não ordena. Neste caso, ele não ordena, mas ele nos dá a ideia, qual caminho você quer seguir. Lá no Antigo Testamento já havia essa ideia, essa opção, qual caminho vocês preferem seguir. Então, o Senhor não obriga você seguir a entrar pela porta estreita ou entrar pela porta larga. É de livre escolha. Por isso que eu disse aqui, o Senhor pede que nós troquemos nossa vida antiga, cheia de pecado, por uma vida inteiramente nova, sem pecado. Não significa que é zero de pecado. Porque nós somos pecadores e continuamos a pecar. Quando eu parar de pecar, né, que eu sou um pecador igual a muitos, e este pecado não cessa da nossa vida, porque o pecado faz parte do nosso ser, até que o Senhor nos transforme completamente quando estivermos com Ele nos céus. Então, Ele pede que nós troquemos uma vida que muitos consideram uma vida sem valor. Nós sabemos que muitos vivem de forma em que ainda prejudicam outros, de tantas e tantas e variadas formas. É uma vida que para a sociedade é uma vida sem valor, mas o Senhor nos pede que troquemos esta vida sem valor por uma vida imaculada e preciosa. Não que a nossa vida não tenha valor para o Senhor. Para Ele, sim, todos, até o maior dos pecadores, se pudermos dizer assim. Então, quando uma pessoa se entrega ao Senhor, ele se entrega ao Senhor Jesus pela fé, porque ele não está vendo, ele se entrega ao Senhor pela fé, ele recebe, não é que ele vai receber, ele recebe bênçãos muito valiosas, pois com o Senhor Jesus não existe um presente sem valor, uma bênção sem valor. O Senhor me livrou de eu pegar uma multa. Uma multa é de excesso de velocidade, depende da velocidade, é caro. Fora os pontos que você perde, a sua carteira de habilitação. Isso quando não perde, como nós vimos recentemente em um programa de televisão. Então, o Senhor nos livra, nos guarda e nos dá essas bênçãos, que para mim, neste meu caso, é muito valiosa. Então, essa pessoa que se entrega ao Senhor Jesus pela fé, ele já recebe nessa vida presente bênçãos muito valiosas. Porque o Senhor Jesus não dá nada que não tenha valor. Pode não ter valor para o outro, mas para aquele que recebe, ele deve reconhecer que são bênçãos valiosas. Então, também não existe decepção de receber algo através do Senhor, pelo Senhor. O Senhor não deixa você decepcionado. Por quê? Porque nele existe todas as bênçãos do céu. Todas. Precisamos, evidentemente, buscar. O Senhor não é infiel. Ele não vai dar uma bênção a você que pede, que suplica, e esta mesma bênção ele vai dar àquele que nunca pediu e não tem, assim, um relacionamento fiel com o Senhor. Então, por isso que ele nos ensinou a pedir, e buscar, e bater. No versículo 9, ele diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ou seja, se alguém entrar em algum lugar. Então, uma porta existe para separar dois ambientes. Então, essa pessoa, salvar-se-á, ou seja, ela será salva. Então, quando ela procura entrar no reino dos céus, e ela entrar
pela porta correta, que é o Senhor Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Ele não disse, eu sou uma porta. Ele disse, eu sou a. A significa que é só aquela. A porta. Né? E salvar-se-á, ou seja, será salvo. Versículo 9, se eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Então, será salvo, numa linguagem mais conhecida. E o que é salvo? Bom, salvo significa o quê? Salvar significa restaurar de todo o perigo e destruição na vida comum. E, espiritualmente, o Senhor Jesus, que ele diz que nós seremos salvos, ou seja, resgatado de todo o perigo, de tudo aquilo que o pecado nos leva. O pecado nos leva a muitos e muitos perigos. Então, resgatar do perigo e da destruição eterna. Isso que significa o salvo por Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor nos liberta e nos mantém salvos. Então, ele liberta, sim. Ele é o nosso provedor, é aquele que é o mantenedor ou o sustentador de todo o cristão. Ele sustenta em suas mãos todas as coisas. Ou seja, você não faz parte dessas todas as coisas, nós fazemos parte de tudo aquilo que o Senhor criou, que somos nós também. Então, o Senhor nos liberta. Em segundo lugar, quando entramos pela porta estreita, passamos a desfrutar de uma vida perdoada. Então, ele nos perdoou. Sabemos que somos perdoados. Passamos a desfrutar de uma vida livre da pena de morte. Então, qual era o nosso destino? Ou qual é o destino daquele que não entra ou quer entrar por um outro lugar que não pela porta que é Cristo Jesus? Não há uma outra forma. Existe a porta larga. Então, aquele que quiser entrar pela porta larga, ele não estará livre da pena de morte, que é a morte eterna, a morte espiritual. Não é a morte física. Quem entra pela porta estreita ou pela porta larga tem a mesma morte física deste corpo, porque este corpo não pode entrar no céu. Então, mas o Senhor nos dá uma vida perdoada, ou seja, livre do castigo da vida eterna, do merecido castigo da vida eterna, livre do poder do pecado, porque não é livre de pecar, livre do poder do pecado, pois a presença do pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Pecamos, né? Então, se eu fiz algo contra as autoridades, quando dirigi em excesso de velocidade, está errado, é um pecado. Mas não que eu goste de cometê-lo ou que eu vou viver cometendo e esse pecado vai dominar a minha vida ou a nossa vida. O Senhor nos dá essa certeza de que o pecado não tem mais domínio na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, onde nós temos, cada um de nós, a sua fraqueza. E continuamos pecadores, mas não dominados pelo pecado. Por isso que eu tenho que pedir perdão ao Senhor por todo pecado. Eu ofendo a minha esposa hoje, eu ofendo ela amanhã, ofendo no outro dia, o meu filho me ofende, o irmão me ofende, eu sou ofendido pelo irmão, e eu ofendo o irmão. Ou seja, é um pecado, mas não que eu sou dominado pelo pecado, por este pecado, e que eu me alegro em ofender a um ou ofender o outro, ou ser ofendido. Então, esta é uma garantia que o Senhor nos dá quando entramos pela porta estreita. No versículo 10, ele diz, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, o que significa isso? O salvo
da compreensão desse versículo, o salvo passa a ter uma vida em potencial para vencer o pecado. Ele tem esse potencial, não significa que ele vai vencer o pecado. Não existe um milagre aí dele aceitou a Cristo Jesus pela fé, agora então ele não vai pecar mais. Não, ele passa a ter uma vida capacitado a vencer, ou seja, é uma vida em potencial para vencer o pecado. E também esta pessoa passa a procurar ter uma vida santa. De tudo errado que ele fazia, ele não quer fazer. Isso é a presença do Espírito Santo na vida dessa pessoa, significando que ele está buscando a salvação e procurando chegar-se cada vez mais perto do nosso Deus. Então, a pessoa também desfruta da paz e do poder de Deus agindo em nosso favor. Aqui temos testemunho de que o Senhor Deus está agindo em nosso favor. E esse favor, pela presença do nosso Deus em nossa vida, nos dá a paz que o mundo não pode tirar. Bom, uma coisa sempre relacionada à outra. O agir do nosso Deus na nossa vida, nós reconhecendo que é o Senhor, nós temos paz, porque sabemos que Ele é vivo e está conosco. No versículo 28, que nós não lemos, ele diz: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, ele está falando sobre as ovelhas que entram pela porta, e ele nos faz uma promessa: e dou-lhes a vida eterna. Maravilhosa promessa, glórias a Deus. E nunca hão de perecer, ou seja, nunca hão de morrer eternamente, é o que está esse perecer aqui significa. Então, nós, da observação desse versículo, nós passamos a desfrutar de uma vida perpétua, eterna com o Senhor. Então, não é que nós vamos. Na vida futura, sim. Nós vamos ter uma vida eterna com o Senhor. Mas nesta vida nós já temos uma vida com o Senhor. Como ouvimos o irmão dizer, um grande livramento. Ele crê, e eu também. E todos nós sempre temos um livramento para contar. Então nós também passamos a ter uma vida preservada e guardada pelo Senhor Jesus. Que maravilha é ser ovelhas do Senhor. Então, agora nós temos total liberdade para adorar ao Senhor, pois nós também, esta é uma das bênçãos de entrar pela porta estreita. Agora nós temos total liberdade para adorar ao Senhor, pois nós temos acesso direto à própria presença de Deus, o que não era possível no Antigo Testamento, sem antes da vinda do Senhor Jesus. Então, os antigos impedimentos foram removidos pelo Senhor Jesus. É o que nós podemos ver através da palavra do Senhor. Quando diz o véu rasgou-se de alto a baixo, significa que aquilo que fazia separação entre onde o homem podia entrar e onde o homem não podia entrar, essa separação foi retirada. No livro de Colossenses, no capítulo 2, nos versículos 13 e 14, Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14. Assim está escrito: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, o Senhor nos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós. Ou seja, diante do trono havia uma cédula em que dizia: este é um pecador.
E o resultado é a morte. O salário do pecado é a morte. E continuando o versículo, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Com certeza, era contrária. E ele fez o quê? E atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então, através do sacrifício do Senhor Jesus, aquilo que me era de direito, ou seja, estar afastado do Senhor para sempre, ele nos reconciliou consigo mesmo e com Deus. A porta estreita é a única opção. Bom, agora nós também temos o desejo e o propósito em obedecer ao decreto de trabalhar para a glória de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas não têm esse desejo, não se interessam, principalmente quando não conhecem ao Senhor. Assim está escrito que nós devemos ter esse desejo. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Em obedecer ao decreto do Senhor Jesus, que ide proclamar o Evangelho para a glória do Senhor e levar àqueles que nos cercam. No versículo 9 ainda, ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Porque nós lemos, e entrará e sairá e achará pastagens. Achará pastagens, ou seja, ovelha, como ovelha, o animalzinho que nós conhecemos, nós sabemos que ele necessita de pasto, de boas pastagens, para tirar o seu alimento. Então, tudo aquilo que nós precisamos vem do Senhor Jesus. Não deixará nada em falta e nem você estará desapontado. Com a palavra pasto nos faz lembrar que somos ovelhas do Senhor, como está escrito no Salmo 95, 7, já no Antigo Testamento. Salmo 95, 7, para confirmar 2 versículos. Porque ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Então, é condicional. Se hoje ouvirdes a sua voz. E hoje a condição é, se entrares pela porta estreita que é Cristo Jesus. Porque ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. No Salmo 100, versículo 3, assim está escrito. Versículo bem conhecido, mas vamos reler. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. 2 pontos. Foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto, para que ninguém se engane, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém pense que é algo que partiu de mim, partiu de você, não partiu de nenhum de nós. Já no Antigo Testamento já estava escrito que o Senhor nos fez povo seu. Nós fomos escolhidos por ele. Aí sim está escrito, antes da fundação do mundo, antes de você e eu nascer, antes de você e eu pecarmos. Foi ele que nos fez o seu povo, a sua igreja, a noiva do Cordeiro. Então, como nós somos suas ovelhas, nós estamos em suas mãos e ovelhas do seu pasto, nós estamos debaixo da tutela do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em posição de desfrutar do seu verdadeiro amor, da sua paz, da sua proteção e cuidado. Tudo isso é promessa do Senhor. E esta paz, este amor, essa proteção e esse cuidado já encerra tudo aquilo que nós precisamos e podemos obter das mãos de Deus. É tudo que precisamos, já está encerrado nessas poucas palavras. O cuidado é uma palavra que abrange muita coisa. Então,
Ele é o nosso provedor. Nele nós obtemos o descanso da nossa alma, pois é Ele quem nos guia. Então, se deixarmos Ele nos guiar, nos orientar, nós vamos receber esse descanso, ainda que nos dias presentes, os dias são difíceis. Então, Ele está sempre presente ao nosso lado, nos trazendo refrigério e nos concedendo forças em nossa jornada diária. Nosso dia a dia é Ele que está nos trazendo esse refrigério. Aquilo que no meio de tantas coisas que têm acontecido, que os irmãos têm comentado, guerras, rumores de guerras, perseguição, mortes, mas Ele nos traz forças para a nossa jornada diária. Então, eu não sei o que você pensa, mas eu tenho certeza que nós somos um povo abençoado. Não? Eu creio que você também pensa igual. O Senhor Jesus, em sua infinita graça e misericórdia, abriu as janelas do céu e tem derramado bênçãos que não podem ser contidas. Ninguém pode impedir dele abençoar você, na sua vida, no seu lar, na sua família. E também bênçãos que nós não podemos compreender com a nossa mente e o nosso coração. Não, Senhor, eu não consigo entender por que um miserável pecador como eu tenho sido tão grandemente abençoado. Por quê? Porque a nossa mente e o nosso coração não consegue explicar. Então, Ele tem nos abençoado acima de qualquer medida, daquilo que eu possa querer medir. Eu não consigo. Então, quando o Senhor nos escolheu, quando o Senhor Jesus nos escolheu, eu creio que, se não todos, tudo que ele recebeu, quando ele nos escolheu, tudo que ele recebeu foi o quê? Foi um grupo de pecadores indo para o inferno. Não são todos, pois sim. Muitas já nasceram no lar cristão, mas nem por isso deixaram de cometer pecado. Ou seja, o salário do pecado era a morte. E que muitas pessoas, como nós temos visto, testemunhos, principalmente no Brasil, de pessoas que, para a sociedade, não valiam nada. Foi isso que o Senhor Jesus escolheu. Ele não escolhe pessoas de grande posição, de grande santidade. Não, ele escolheu pecadores como eu. Então, mas, após entrarmos pela porta estreita, ele nos deu uma nova vida de paz e bênçãos aqui na terra. Paz e bênçãos aqui na terra e de alegria, de paz e glórias eternas no céu com ele. Essa é a nossa certeza. Então, o meu resumo é: eu estou muito feliz por ter entrado pela porta estreita. E você, como é que se sente? Eu creio que também. Né? Que Deus nos abençoe, porque não há outra saída. Meu irmão, minha irmã, aqueles que nos ouvem e que talvez alguém não se decidiu ainda, mas a única possibilidade é a porta estreita. E a porta estreita é Cristo Jesus. E esses que estão conosco e todos aqueles que nos veem, possam estar alegres e felizes com a salvação que tem recebido graciosamente do nosso Deus. Vamos orar, nossos queridos irmãos. Ó Deus e Pai, esta certeza que com certeza está firmada em cada um desses corações, que nos vem neste momento, de que a salvação e a vida eterna só podem vir por Cristo Jesus. E essas promessas foram feitas pessoalmente por Ele. Por isso, o Senhor não é homem para que minta. Por isso, nós cremos, confiamos e temos a certeza absoluta da salvação que há em Cristo Jesus. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade, a tua proteção e o teu cuidado permaneçam em mais essa semana que se inicia em cada lar, cada família. No nome santo de Cristo Jesus, nós te agradecemos e te pedimos a tua presença e que possamos estar reunidos aqui no próximo domingo, querendo Deus, para a Santa Ceia do Senhor.
A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação no Espírito Santo, o amor de Deus Pai, permaneça com cada um de nós. Nós dizemos amém, Senhor Jesus. Deus os abençoe e guarde, queridos irmãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito grato, irmãos amados.